Bem-vindos a mais um Opá Podcast, galera. Meu nome é Glauber, estamos voltando aos estúdios originais do Opá Podcast, depois de ter feito 2 episódios lá em Fortaleza, beleza? Para começar, agradecer logo a Coxinha Express, que patrocina aqui o nosso Opá Podcast, vai ter link na descrição, tá passando aqui a logo deles, beleza? Pede online, eles entregam de Portimão até Faro a melhor coxinha do Algarve. E se tratando de patrocinadores, vocês já sabem que nos outros episódios já apareceu, mas nós temos um novo patrocinador que é a Brutus Açaí. Está localizado em Armação de Pera aqui no Algarve. E se você quer tomar aquele açaí espetacular, vou dizer uma coisa para vocês, o melhor que eu já provei, tá? Não tem aquele gosto de, sei lá, tem uns açaí que tem gosto de sabão, cara. Não, o dele é delicioso. Então, você que é vegano, por exemplo, você sabe que você pode tomar açaí? Então vai lá na Brutus Açaí e confere todas as opções que ele tem lá. Cara, tem cupuaçu, tem açaí, tem outras coisas lá para você experimentar, beleza? Obrigadão, Marcelo. E nós estamos aqui hoje com o nosso amigo, sócio proprietário, certo? Que ele disse que não era para falar senhor. Sócio proprietário Hélio Vicente. Hélio, muito obrigado, cara, por ter vindo aí, aceitado esse convite. É forçado, mas eu vim, né? Eu não sou daquele mesmo que não gosta de estar aparecendo por aí, vai estar certo. Tá certo. Tá aparecendo aí as redes sociais do Hélio Vicente, tá bom? E temos que anunciar agora, galera, que temos um novo patrocinador master que vai ficar aqui aparecendo na TV agora, direto. Eu peço que vocês sigam a GHF Obras, Manutenções e Limpeza, lá no Instagram, beleza? É @GHF Obras, GHF, GHFOBRAS. Você vai lá no Instagram, segue eles lá e o Hélio, como eu já disse para vocês, é o sócio gerente, como diz aqui em Portugal, ou sócio proprietário, como diz lá no Brasil, certo? E a gente vai conversar um pouquinho aí da história do Hélio, como é que ele veio parar aqui em Portugal, né, Hélio? Tu não tá sabendo de nada. E, Como rapaz, vocês sabem, galera, eu não dou briefing pro convidado nem nada. Ele senta aqui que a gente vai bater um papo super descontraído aqui e vamos ver onde é que essa conversa vai dar, né? Tá preparado, meu irmão? rapaz, Eu é, nasci pronto, né? é o que minha mãe fez, né? Tem vinho, viu? É pra tomar o vinho, viu? Que é pra falar, que eu sei que quando você bebe, você fala. Ó, Oh, aí já é demais. Eu não deixa. bebo não, pô. Não. Só um. Ah, isso é o normal, isso é pro sangue. Foi o doutor que falou, tome só um cálice. E Tome só. cálice. Cálice. Cara, primeiramente, obrigado por ter aceitado aí, né? Você disse que foi quase como é que eu posso dizer? Ó, o controle aqui, ó, a falha da produção aqui, deixou o controle aqui em cima. Você disse que foi quase obrigado vir, né? Mas tem toda uma estratégia por trás de você estar aqui hoje. Tu sabe, né? Não, sei não. Quer divulgar a GHF Obras, Ah, pô. tá, nesse Entendeu? caso sim. Mas pode ser divulgado de outra maneira, né? Mas, Pode, a GHF Obras já tem Instagram, já tem que fazer um canal no YouTube mostrando lá umas dicas de como usar as ferramentas, né? isso. Tem que estar mais no. Agora, me diz uma coisa, cara. Agora eu vou te perguntar sério mesmo. Por que que tu não gosta que divulgue o meio do trabalho? Quando a gente tá tirando foto do antes e do depois, por que que tu não gosta de divulgar o meio do trabalho? Eu acho que o meu trabalho corresponde ao trabalhador, né? Ou que tá pronto, ou que você começa o trabalho Aham. e o que termina. Ali, aquele meio ali, é onde está a técnica do profissional. Então, eu, assim, para me divulgar, eu posso ensinar, agora para me estar divulgando por aí, não. Ah, Porque, tu não é adepto a divulgar a tua técnica de. claro, Por quê? o tempo que a gente perdeu, O tempo que a gente fez. assim, não é que perdeu, o tempo que você conseguiu fazer, então, não, cada um tem sua divulgação. Se a pessoa gosta de fazer, ok, mas eu Aham, não, eu gosto de apresentar depois, o antes e o final. entendi.
Mas tu acha que essa estratégia de divulgar o meio como está fazendo mais prejudica ou mais é benéfico, ou é de ti mesmo, tu não Não, eu acho que é de mim mesmo. Eu gosto de mostrar resultado, então, para mim é assim, o cliente ele quer o final. Ele não quer o começo, ele sabe, já sabe o começo, ele quer o final. Ele não quer saber no meio nada não. Ele quer saber o final, se ele gosta ou não. entendi, Então, para mim o importante é o final, é o acabamento que dá a qualidade do produto, né? entendi. E cara, tu, pra quem não te conhece, né, tu é de Recife. Não, sou de Paulista, Ah, Paulista, Pernambuco. Paulista, É Pernambuco. isso, a área Então, metropolitana do Recife, então né? a galera confunde muito, tipo, Pernambuco com Recife, é isso? É, porque Recife é a capital. O pessoal fala, eu moro no Recife. Mas aonde Recife? No Recife mesmo ou no intermediário? Assim, eu moro em Olinda, Jaboatão. Aí tem especificação, né? Entendi. Então, Recife é como se fosse aqui Albufeira, por Isso. exemplo. E aí, Pernambuco é como se fosse Faro, Algarve, né? Aham. Entendi. E aí, tu é de Paulista, que fica a quantos quilômetros de Recife? Acho que uns 23. 23 quilômetros? É região metropolitana, não É, é? a metropolitana. Entendi. Cara, Hélio, eu sei um pouco da tua história, mas a galera não sabe, né? Sabe? Aí a gente tem que contar um pouquinho da tua história aqui. Já sei que tu morou um bocado de canto. Já sei que tu Não. já morou um bocado de canto, né? Aqui? Não, no Brasil, pô. Ah, tá. Sim, No sim, Brasil eu sim. já sei que tu morou no Maranhão, tu morou No Rio? no Rio, morou em Minas Gerais. Não. Eu morei mais pouco tempo. Foi no Pará Aham. também. E Pernambuco, né? Pernambuco, né? Pernambuco. No Pará também. Passei Ah, só 6 meses só. passou só 6 meses lá? Entendi. Quanto. Eu tenho algumas perguntas que eu ainda, na nossa convivência, ainda não consegui te perguntar, entendeu? Pergunto depois. Mas, mas me diz uma coisa. Desde quantos anos tu trabalha com obra? Sim, para mim é relativo, né? Assim, meu pai foi mestre de obra Uhum, e eu só consegui ficar com ele pequeno, então ainda acompanhei ele em algumas coisas até seus 9 anos de idade, ou 8 anos, ou foi 9, alguma coisa assim. entendi. 8 anos. Mas assim, tu me disse uma vez que desde os 5, pô, que acompanhava ele, tava direto no pé dele e Mas é porque tal, assim, tava eu ali. era o mais colado com meu pai, então, assim, então ficava mais, quando eu levava para as obras, eu ia Tu ia meio que. Porque só queria estar com ele. e ia com ele e sempre mexia nas coisas, né? Então, e foi assim mesmo que aconteceu. Entendi. E, cara, e essas viagens que tu fez daí, era na tua adolescência que tu fazia essas viagens? Era... Não, assim, você fala quem? Sei lá, cara, uma vez tu me falou que foi... Teve uma febre aí da corrida do ouro, tu sacou, Ah, pô, não, ali eu tava com se tacou... Onde é que era isso daí? Era em Minas? Pará, Pará, no Pará. Serra Pelada. Serra Pelada, velho. Eu tava com 16 anos. Do nada, tu na tua cabeça disse assim, vou pra lá, vou ver se eu ganho um... Foi, Ver fui se eu embora. acho ouro. Não tinha nada que te prendia ali, tua mãe dizendo não vá, Não, ou minha mãe sempre, assim, me apoiava sempre, então não teve problema. tu pegou um ônibus e foi parar, sem conhecer nada nem ninguém. Não, conheci, assim, uma família que sempre ainda mora lá, em Paulista, e também morava, assim, tem intermediação entre o Pará, né? Que é a Serra Pelada. Eu fui morar lá com eles. Aham. O que me dá a impressão que tu sempre tem um ponto de conexão nos cantos onde tu vai, né? Sim. Então tu foi pra Serra Pelada no Pará porque tinha essa família que, opa, vão me dar estadia ali, dali eu sigo meu caminho, é isso? Não, foi assim, uma base quase igual, assim, você falou agora, né? Aham. Mas, assim, eu fui para lá por querer mesmo e conhecer, com 16 anos, me mandei, né? Como diz a história. Passei 6 meses, mas também, assim, você não podia entrar no garimpo, porque eu era de menor,
E Hum, lá eu vendia, consegui um carro de mão, vendi laranja na boca do garimpo. Depois fui trabalhar em padaria, depois fui trabalhar na fazenda, que é a fazenda do seu Hélio, que tinha lá. E quando deu 6 meses, vim embora. Aí fui embora, fui para São Luís, para casa da minha irmã. Para depois voltar para Pernambuco. e lá em São Luís tu trabalhou mais de quê? Não, não, em São Luís, na parte, quando eu voltei, não, passei alguns meses e depois fui embora. Entendi. Tu foi lá mais só pra ver tua irmã e Isso, tal. que E era a conexão que eu saí de Paraopeba e direto para São Luís, de trem. entendi, entendi. Cara, aí tu vai. Passando aqui pela história breve, tá, pessoal, dele aqui, porque o interesse mesmo aqui da gente é tá na GHF Obras, né? Mas assim, vocês precisam conhecer um pouco mais de Hélio. Aí me diz uma coisa, beleza, tu tá lá no Maranhão, volta pra Pernambuco, aí eu sei que tu já teve fábrica de garrafa PET. Não, não é PET, é garrafas é, de 2 litros, de 1 litro, mas é de plástico mesmo, sem ser PET, né? Aquela Sei. parte como é o. É tipo aqueles garrafão d'água de 20 litros? Não, 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 não. Era garrafa. Essas garrafas normais mesmo, de água sanitária, de detergente. Ah, sim, que não é pra uso de bebê. Não, 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 não. Entendi, entendi. Aí essa fábrica aí era tu e Mais dois. mais dois, né? Aí desfez, aí eu sei que tu teve também um Eu negócio já de. trabalhei numa fábrica de fazer garrafões. Já Ah, então aí é trabalhei. onde eu confundi, então, pô. Ali eu entrei, estava estagiando na mecânica e fui para lá. Mecânica. Aham. Tu tirou esse curso aonde? E foi em Abreu Lima. Mas foi no tipo Senai, SESI? É o curso, não, não, não. É parecido. É parecido com esses. Não o nome Senai, e tudo, mas é um curso parecido Aham, que estava começando na época lá. A gente foi os primeiros alunos, eu e meu irmão. uhum. Hoje meu irmão segue, hoje ele é especialista em mecânica. E eu não, aí eu não segui o ramo que eu segui para ir para Portugal. Aí, beleza. Teu irmão é mecânico, é mecânico na Nestlé, né? É. Lembro de tu falar que a amiga trabalhava aí na Nestlé e tal, não sei o quê. E, cara, e tu decidiu não seguir isso daí por quê? Deu uma doida na tua cabeça ou foi falta de oportunidade? Não, assim, em termos do que você fala da mecânica, Assim, na mecânica, como meu irmão já era de fábrica, para ele é mais fácil. uhum, Pra gente era mais difícil, assim. Pra quem tava. entrar, né? E Rolava muito naquela época peixada, né? também. Pra você que não sabe o que é peixada, é cunha aqui em Portugal. Você precisa de uma indicação de alguém que já tá lá dentro e tal, não sei o quê, essas coisas, né? É um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. Mas Pois. porque eu só fiz também o curso porque eu gostava, eu sempre gostei de mecânica, assim. E pra mim, Tu me disse uma vez que levava os motor lá, é, levava as coisas. Tu no, no, arranjava. no próprio curso eu levava para poder mostrar pro pessoal também. Eu levava motor, levava ferramentas, eles tinham também, e aí isso aí foi. Mas tu queria era desmontar, né? Tu aproveitou as ferramentas lá e tal. Também. Te conheço, eu te conheço. Cara, e aí, acelerando um pouquinho aí, tu tava lá, montou uma empresazinha de internet. Foi, foi. Aí tu passava as cabos. Como é que era essa empresa de internet aí? O que é que tu fazia? Aí fazia de tudo. A empresa era tu, Fazia de tudo mais um pouco. a empresa era tu, Sim. tinha uma outra pessoa junto contigo, Tinha, fazia assim, as cobranças, também tinha. e tinha mais outra pessoa Tinha também outra pessoa que me vendendo, ajudava. vendendo ou te ajudava na parte técnica? Não, me ajudava. Na parte técnica, né? E esse negócio de passar fiação no meio da mata, mano. Isso é verdade ou agora é a hora da verdade? É verdade, é verdade. Tinha mesmo que passar mesmo Não tem, pelas árvores e não tinha tudo? posteamento. Aí o que fazia? Passava pelas árvores. As árvores faziam o poste. Sério? E quando desmatar, vai cair a rede? Não sei agora, né? Mas na época não, né? Que ainda tinha. E vem cá, e quando caía a rede, como é que tu sabia o local exato para poder ir consertar, mano?
Assim, a gente seguia sempre a parte lógica, né? Hum, Se um cliente daquela X rua estava reclamando, a gente fazia um planejamento para saber onde era que estava ali o problema. Se está ali, assim, então mais próximo, outros clientes após dele não reclamassem, né? Aí, pô, então o problema ou é no cliente, ou é no cabeamento, ou é alguma coisa que aconteceu. Tem vezes que ele faltava energia no local, tem vezes que era fio torado, tem vezes que era problema nos próprios aparelhos. Vai, tem entendi. muita coisa. Tem muita besteirinha, né? Beleza. E aí, depois dessa empresa aí, tu foi pra onde? Porque eu não lembro dessa lacuna. Tu veio direto pra Portugal depois da empresa, não? Depois dessa empresa de internet, ou tu trabalhou ainda de outra coisa? Não, não. Depois ali eu passei um tempo, mas foi pouco tempo que eu passei e depois vim embora para Portugal. Foi quando eu fiz fazer essa viagem Entendi. para visitar minha irmã e dessa visita fiquei. Pois, eu ia perguntar por que Portugal, né? Mas aí a gente sabe que eu sei, pelo menos, a galera aí não sabe, né? Que tu tem uma irmã que já mora aqui há não sei quantos anos, né? Quantos anos ela mora aqui, a Betinha? Eu acho que tá uns 7 anos, eu acho. 7 anos? Então ela chegou aqui em 2015. Acho que ela chegou mais, ela chegou 2015, mais, 2016, por aí, né? não sei qual tempo, eu só sei que ela acho que ela tá uns fácil de 7 anos. E ela veio Ou pra cá, menos, não sei. ela veio pra... Mas ela te chamava, Hélio, ou não? Sempre a gente falava sobre isso. Por quê? Por que que ela acha que... Por que que ela Porque te na época chamava? aqui tava tão bom, né? Na época que ela tava aqui tava bom. Puxa mais o microfone pra ti. Tava boa a época que ela Tá- tava aqui. Tava bom. E agora, não tá bom? Não, tá ótimo. Tem que trabalhar. Se eu não trabalhar, acabou. E casa, tem? É o que mais tem. Agora para alugar tá difícil. Foda. Porra. Tá foda. Pra alugar a casa Aqui o aqui. pessoal já faz a casa, já tá alugado, já antes de fazer a casa. Antes de fazer a casa, já tá alugada. Cara, e falando em fazer casa, beleza, aí tu chega aqui, aí tem uma. Tu vai dar uma doida e vai pra Madrid, vai pra Espanha. Não, eu fui primeiro para Madrid, Ah, então tu aí passei. desembarcou do Brasil pra Madrid. Isso, que a gente foi fazer, que eu vim assim, com um colega, com a esposa e com o pai dele e a mãe dele, né? É. Aí ele ficou no hotel, eu fui dormir em Hostel. Ocean, isso. Também aquele que tinha lá, eu acho que tinha umas 20 camas dentro do quarto. Já dormi na Inglaterra como um desse aí. E aí, aconteceu alguma coisa no hostel? Não, não aconteceu nada não, só roubaram meu celular, o carregador do portátil, só não levaram a bolsa porque tava dormindo em cima dela. Caraca, velho. Que experiência, meu. Mas primeiro fui roubado no exterior, fui roubado na Europa. É a merda. Eu me aguento contigo não, bicho. Aí beleza, tu volta pra cá pra Portugal, vai lá pra Betinha. Eu vim, quando vim, fiquei em Lisboa. Uhum. Aí passei um mês em Lisboa para depois ir pro Porto. Mas minha irmã morava aqui em Lisboa já. Morava em Lisboa. Aí quando a gente decidiu ir pro Porto, para conhecer o Porto e terminou ficando. Sim, do nada, terminou ficando. Como assim? Vocês arranjaram casa lá pra Sim, vocês sim, sim, sim. dois? Ah, então era mais fácil arranjar casa no Na Porto. época, sim, né? Entendi, Na época era mais entendi. fácil. Hoje tá mais difícil. Eu vinha pro Algarve. Antes de ir pro Porto, eu vinha pro Algarve. Uhum, Aí só que, como a gente também não conhecia o Porto, era muito falado, a gente foi pro Porto. entendi. Entendeu? E se Mas, tu tivesse vindo pro Algarve primeiro, hum, hum, tinha mudado a história bastante, não tinha? é, era outro rumo, né? Era outro rumo. Se bem que aqui no Algarve, bicho, é bom de serviço. Tu não acha, não? Não, não é ruim, não. É você saber fazer as coisas e procurar, né? Pois. E Lá no Porto é mais fácil do que aqui no Algarve, em, de que, serviço. em tudo que é lugar. Ah, pô, mas se tu for pra, por exemplo, na minha experiência, se tu for para Alentejo, tem tanto serviço assim como tem em Lisboa, como tem no Porto, né? Sim, mas você tá falando em 3 locais? Top, né? Procurados, né? Sim. Porque aqui no Algarve tem uma peculiaridade que é
o verão, né? O verão, isso aqui top de gente, fica uma loucura e, tipo, no ramo de obra, por exemplo, não se pode quebrar, não se pode. É, tem um período que não pode fazer nada, né? As casas têm que estar Que prontas, né, para poder isso. receber os alojamentos locais aqui é o que manda, né? É. Mas aí a gente, para quem vocês não sabem, galera, chegou até aqui, a gente trabalha junto na GHF, tá? E é complicado aqui a parte do verão, porque às vezes o cliente quer fazer uma intervenção rápida, mas tipo, não pode quebrar, não pode fazer zoada e É, fica, por- mas por causa do justamente mesmo, por causa do turismo. pois, atrapalha, né? Lá Uhum. no Porto não tem essa peculiaridade, né? Hum, Não, porque lá eu trabalhava, não vi parar não, nessa parte não. Lá não para. E Que nem parou, nem no tempo do Covid parou, quanto mais Sério? Covid trabalhei normal. Mas porque na obra também, bicho, se É, você fica quase sozinho, né? no Cê- mínimo, no máximo duas, três pessoas, no máximo. E um fica ali, outro fica lá, quase não. Quando quer alguma coisa, se fala. E tu usava máscara, né? Tudo bem direitinho, porque. Sim, 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 sim. Entendi. E aí, eu sei que tu fazia uma jornada insana de trabalho, entendeu? Que era. Que horas começava o teu trabalho aqui em Portugal? Não precisa dizer o nome da empresa, mas. Não, eu começava eu tinha estar lá das 8, né? Ah, E saía às 5 e alguma coisa. ah. Aí ia pra E onde aí depois? dali ia para outro trabalho. Pra, o- Para outro Tu trabalho que ia eu pra fazia. outro trabalho. Era que eu fazia manutenção em apartamento, hostel, e assim vai. Só sei que quando eu saía, dependendo do que se for consertar, aí eu saía de 10, 11 horas da noite, cheguei a sair de 3 da manhã. Então são coisas que acontecem mesmo. Eu só sei que é ralação. Nossa, 3 da manhã, mano. E para estar de 8 horas em pé para trabalhar. Lá Caraca, das 8, mano. né? Para trás do serviço já. Porque a galera pensa assim, tá na Europa, tá ganhando em euro, 5 vezes mais que o Sim, real. mas você ganha em euro e gasta em euro, né? É essa a visão que a galera não tem, mano. Essa visão é que a galera não tem. Por exemplo, hoje, tu paga de apartamento em real, fazendo uma conta básica aqui, R$ 2.500, R$ 2.600, né? É. E lá em Paulista, um apartamento de R$ 2.600 alugado é o quê? Um casarão, É uma mansão, não é? claro. Pois. Aí. E aí tu mora onde? Num Tem T1, né? Que é um quarto, a uma sala, sala. uma cozinha. Isso. Pois, a diferença de uma mansão para um T1, né? Essas coisas que a galera não vê, velho. Eu gosto de trazer aqui pro podcast essa verdade para que eles vejam, ó, tem trabalho. Se você ralar, tem trabalho, mas vai viver em algumas condições que talvez na tua casa, com a tua mamãezinha, né? Com o teu papaizinho te dando ali uma mesada, porque assim, Rodrigo quando veio aqui falou, cara, se você tiver uma boa vida no Brasil, não venha. Se É você isso. tiver uma vida de faculdade, família, amigos, dá para você viver bem, você tem seu carro, não venha, entendeu? Agora, se você tiver sangue nos olhos para trabalhar, fazer jornada dupla, como tu falou aí, e guardar um dinheiro e mandar pro Brasil e com o tempo tu fazer tua vida lá de volta, beleza, aí dá para vir porque você tem um objetivo, né? Esse é o objetivo. Aí a minha pergunta é, tipo assim, tu quando veio pra cá tinha um objetivo ou teu objetivo era só viver mesmo, só trabalhar? Não, assim, meu objetivo, quando eu vim para cá, não, foi trabalhar. Tu não... E também o objetivo, assim, do meu filho, né? Que na época o meu filho começou a faculdade, disse, não, eu vou ajudar ele. E graças a Deus ele terminou a faculdade e vai se dar muito bem, né? Pronto. Como é o nome do teu filho? Hélio, Hélio? Hélio o quê? Hélio Vicente, Hélio Vicente o quê? filho. Tá certo. E o filho dele vai se chamar como?
Hélio. Deve ser no final de ser Neto. Começa por Hélio, termina por Neto, né? É. Pode crer. Cara, e aí tu veio parar no Algarve como? No Algarve foi que a empresa que eu trabalhava, né, de obras, pediu para vir para cá, que ia começar obras aqui no Algarve. Então eu fui, de vários que tinha lá, eu fui chamado para poder vir para cá. E aí veio. Veio, foi fazendo obras, obras, aí acabou a obra, né? Aham. Aí queria que eu voltasse pro Porto, aí já não volto mais. Por quê? Em termos vamos dizer, vamos falar aqui vamos dizer, começar pelo logo frio. O frio lá do Porto é violento, aqui é mais suave, Uhum. entendeu? Sim. Porque lá no Porto você trabalhava chovendo, que é horrível, né? Além de ser frio, ainda mais aquela água gelada. E aqui não, pelo menos chove, mas não chove do jeito que lá chove, né? Porque lá chove muito. É, aqui Ah, quando chove, chove um pouquinho, uns 2 dias, e nem é seguido, né? Nem é seguido. Eu eu não me recordo de chover 3 dias seguidos aqui no Algarve, mano. Pode ser que tenha acontecido, mas eu não me recordo, não. Tu tá aqui há o quê? Já vai fazer 3 anos, né, mano? não, aqui não. Acho que vai fazer 2 anos. 2 anos. Passou quantos anos novo aqui? 2. Então já vai pro terceiro. Esse é o terceiro correndo. Sim, mas desde de ano não. Porque eu cheguei na época, eu cheguei Tu chegou no verão, pô. no verão. No começo do Foi. verão. Foi, então vai fazer 3 anos agora. Em julho, talvez. Vai fazer 3 anos. Que tu tá aqui. Passa rápido pra caralho, velho. Eu lembro a primeira vez que eu te vi. Porque Leléo fez um ano aqui Foi. e o segundo ano fez aqui. Foi. Eu lembro a primeira vez que eu te vi. Eu tava conversando com o Dito aqui, aqui embaixo. Aí tu. Ô, ei, ó, vai fazer. Vai fazer. É o Pitezinho, é? Aí não lembro de chover assim muito tempo aqui, né? E aí, como eu tava dizendo, o Dito tava lá embaixo. Eu lembro de tu gritar, fazer alguma coisa, opa, tudo bom e tal, não sei o quê. Vem pro aniversário do meu filho. Eu disse, então, como assim, meu? O cara acabou de me conhecer. Vem pro aniversário do meu filho e eu fiquei, tá, vou. Cara, geralmente eu recuso. Eu digo, dou uma desculpa, não sei o quê. Eu sou meio antissociável pra essas coisas, sabe? E a Fran também, a minha esposa, ela não aceita, ela não gosta, entendeu? Mas ela disse, tá bom, eu achei estranho. E assim, vocês têm um clima tão legal, tava um clima tão legal ali, a gente se sentiu em casa, porque, bicho, sei lá, a gente que é nordestino, a gente não gosta de frescura, sabe? De muito, como se, é aquela, tem que usar esse talher, tem que sentar assim, aí, cara, não sei, não me sinto à vontade, sabe? E lá na tua casa eu me senti muito à vontade ali, sem falar que tinha uma lareira, né? Era bem quentinho ali no inverno, bom, bom. E aí, beleza, acabou a obra. E aí, tu não sentiu medo não quando acabou a obra, ou de ficar aqui, e Não, agora eu não. vou fazer o quê? Não, não. Isso eu já vim me preparando já, Né? claro. Assim, você já tem vamos dizer, uma expectativa. Eu vou me preparar logo antes que aconteça, né? Uhum, E justamente aconteceu, né? Queria que eu voltasse pro Porto, agora eu vou ter que ficar e começar do zero. Um zero entre aspas, né? uhum. Mas como já tinha assim pessoas querendo trabalho, então foi. Cara, começar do zero. Isso me dá uma aflição tão grande, mano. Começar do zero. Tipo assim, nunca é do zero, zero mesmo, né? Não, não. Sempre Sempre, tem sempre alguma coisa já engatilhada. engatilhado. Pouquinha coisa, mas no teu caso não tinha muita coisa engatilhada, tinha o próximo passo. Sim. Tu só conseguia enxergar onde tu ia colocar o teu pé no próximo passo. Mas assim, pelo que eu te conheço, e a galera vai ter a oportunidade de conhecer também, tu não é de negar trabalho, né, velho? Assim, Não, não, não. o cara te chama pra fazer um serviço, tu pode até nunca ter feito, mas
Mas se eu sei que se tu vê ali mais ou menos, tá, isso aqui é fazer assim, beleza, e fizemos, e faz, entendeu? Tipo, é como a gente diz, é desenrolado, né? Não tem besteira, não tem. Como é que eu posso explicar aqui pra audiência, né? É desenrolado, mas não tem dificuldade. Porque tem gente que bota dificuldade, mano, pra fazer as coisas. Sabe? Ah, não. Pá, e o orçamento que a gente pediu, sabe? O cara, não, vai ter que fazer assim, não, isso aqui, não sei o quê, aí passa uma coisa exorbitante, bota um monte de dificuldade pra fazer uma coisa que às vezes é simples, né? De se fazer. Aí deixa eu te perguntar outra coisa. Aqui teve aí a chegada do teu filho, né? O mais novo. Como é que é o nome dele? Leonardo, O mais chama de como? Leléo, O terror da vizinhança, né? é nada, ele é calmo. Muito calmo. E aí, Leléo veio no meio do Covid, cara. Foi, foi. Difícil, né? Não, difícil não. Não? Nada é difícil. Difícil se você botar na mente. Mas se você não botar na mente, não tem nada difícil. Como assim? Se você, o que você acredita, você. Se eu disser que eu acreditar que foi difícil, mas para mim não foi. Eu foquei em meu trabalho e meu trabalho me ajudou, minha esposa também, então não teve dificuldade não. Tu acha que o segredo é esse? É focar em alguma coisa pra não prestar muita atenção Nas dificuldades, nas dificuldades. Tu sempre fez isso. sim. E sempre deu certo, né? Tá aí E até Deus hoje. na frente, sempre Deus na frente, abrindo os caminhos e você sempre trabalhando honesto, acabou, pô. Entendi. Sempre vai ter portas abertas. Qual a tua religião? Hoje sou evangélico. É? Praticante, não praticante? Assim, quando tá no Brasil, sim, praticava. Aqui um pouco mais difícil. Por quê? E porque assim, como eu sou lá, eu sempre também era perto, né? Uhum, Assim, quando eu tenho meu escritório é do outro lado da rua. uhum. Aqui é mais difícil, porque onde a gente mora aqui, não tem condições aqui, você tem que ter carro. É, no Algarve tem que ter Tem que ter carro. carro. Apesar que eu tenho carro. Mas assim, é um pouco mais distante, é sei quantos quilômetros para ir. Então, Tem que se planejar direitinho pra poder ir, né? sim, e outra coisa, né? Você vê várias igrejas, mas tem vezes que assim, você tem que fazer assim, entrar e dizer, pô, eu gostei, aqui eu quero ficar, entendeu? E até agora não vi essa parte. Se sentir bem, né? Se Isso. sentir acolhido, por exemplo. Uhum. Eu tenho esse lance também, sabe? Quando eu ia na igreja, eu sentia que, sei lá, eu era o mais um, ou às vezes o oposto totalmente. Eu era a carne nova, entendeu? Eu era o objetivo a ser convertido. E eu nunca, não vou dizer nunca, mas poucas igrejas eu entrei e disse assim, não, você não é mais um, eu fui bem tratado, mas você não é a carne de cobiça, entendeu? Você não é o que converte ele primeiro, sabe? Não. Percebe isso que eu tô querendo dizer? E aí, poucas igrejas que eu fui dizer assim, olha, seja muito bem-vindo, aqui funciona assim, 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 e aproveite, seja bem-vindo quando você quiser vir, volte, né? Pronto. Basicamente é isso. Senti aqui numa igreja cristã que eu fui, a minha esposa também vai. É legal, eu gosto, entendeu? Tem uns cânticos, lá também era daquele jeito, tem uns Sim, cânticos sim. e tal. Aí tem a palavra e tal. Pronto, é basicamente isso. Acho que essa questão de fé aí, mas é só você acreditar que Deus está na frente e Isso. Deus está todo mundo, né? Então, assim, você tem que ter a crença, né? Não adianta só, ah, meu Deus, e só isso. E você tem que fazer a sua parte também. e acho que isso que a galera esquece, viu, Hélio? É. A galera esquece de fazer a Como eu parte. digo, né? Tem duas coisas, né? Ou você, ou você aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, Tu aprendeu muito pela dor? relativo. Pela dor e pelo amor, aprendi.
E pela dor ensina-se mais, fica mais marcado do que pelo amor. Eu acredito que sim. E dói, né? É. E quando dói, né? O povo lembra, né? Como é? E quando não dói, o povo ainda lembra. Ainda lembro mais pouco. É foda, é foda. O que é que hoje te machuca, Hélio? Hoje, machuca, É, não acredito em nada. nada? Não, Tua família? A falta dela? eu tenho minha família, Entendi. Mas tu não tem teu filho tá no Brasil, né? sim, mas sempre que a gente não se falando, então, ok. Tu não sei. Se machucava sim, se não falasse mais comigo. Mas ele fala comigo, me respeita principalmente. Então, ótimo. Entendi, entendi. É, ele é um menino muito bom, cara. Tive a oportunidade de conhecer ele, ele é um garoto espetacular, né? Se formou agora, né? É isso. Recentemente, passou no emprego, saiu de estagiário, tá É, como júnior, né? é. Tá como júnior na empresa. Legal. Vi que no começo aqui tu falou que veio pra cá e um dos objetivos era ajudar ele na faculdade, né? Bacana, cara, bacana. E aí, depois que terminou a obra aqui nessa empresa que tu tava trabalhando, tu deu umas cutucadas em mim, no bom sentido, tá? Mas foi no bom sentido mesmo. No bom Por sentido. trás, mas foi. Aí dentro, aí dentro. Aí deu umas cutucadas. Glauber, e aí, tem trabalho, bora, não sei o que e tal, não sei o que. Assim, como eu falo, né? Aqui em Portugal você tem que trabalhar com parceria. Não adianta dizer, eu faço só, faço tudo, não, não consegue. Se você tem que ter parceria. Se não tiver parceria, fica muito difícil para você fazer as coisas. O que é essa parceria pro pessoal entender? É parceria. Assim, como a gente trabalha junto, além de ser sócios, são parceiros, né? E outra coisa, ver outras pessoas para trabalhar com a gente, ok, trabalha com parceria. Faz a sua parte, ok, entendeu? É Então, como viesse um eletricista fazer a parte de eletricidade que sim, a ok, gente. já fez, se organizou, a gente acompanhou, o que der para me fazer eu faço e assim vai. Entendi. O que é que a gente não faz na obra, Hélio? A gente não faz na obra, É. O que é que a gente não faz numa obra? Porque assim, desde que a gente abriu essa empresa, é, a gente já fez muita coisa. A gente já fez pladu, a gente já fez marcenaria, a gente já fez é, reboco, né? Parede, normal, tá fazendo uma, né? Já fez o que mais? Já trocou já recuperou eletrodoméstico, já trocou eletrodoméstico, já fez instalação de cozinha, já fez. a parte elétrica básica, sim, que dá para fazer, com certeza. Agora, se você precisar mais de uma coisa mais técnica mesmo, alguma coisa assim, aí vai precisar. É Porque porque. tem locais que você precisa de um técnico para assinar, né? Que é Mas se ele der a planta pra gente, a gente consegue fazer. sim, mas A assim, passagem dos cabos, a isso. instalação das tomadas, É, essas coisas todas, o pessoal não precisa se preocupar com isso, por exemplo. Pladu, assim, modéstia à parte, tu sabe fazer muito bem. A gente construiu 4 quartos, fizemos uma casa de banho e uma cozinha simples, né? Fizemos o que mais? Microcimento. Acabamos fazendo microcimento, que não foi bem um microcimento, foi uma recuperação de um microcimento, né? Que mais, mano? Que a gente fez? A gente já fez. Pô, tem o quê? Tem 6, 8 meses a empresa e a gente já fez coisa pra caralho, né? Já fez chão, que não é muito a nossa praia, que dói a coluna, né? né. Dói muito a coluna. Mas eu quero aprender, sabia, bicho? Eu quero aprender a colocar piso. Porque assim, tá com muita falta de mão de obra, velho, aqui. Mas em todo lugar. Mas na obra é incrível, velho. Em todo lugar tá faltando. Aí o pessoal quando chega aqui não tem casa para morar. E aí? É.
E outra, ainda passa um orçamento absurdo, né? Passa um orçamento absurdo, aí não dá pro cara pagar, né? Não dá pra fazer parceria assim. Cara, a obra, por exemplo, a obra foi 8, o cara chega pra fazer o chão, uma parte do chão e uma parte da parede, o cara pede 6. Aí, como é que faz parceria desse jeito, né? Eu não tô dizendo que não vale, cada um tem seu preço, né? Cada um tem seu gosto, mas o que mais, mas que a gente fez? Não lembra, né? Ah, isso é muita coisa. Ainda tem muita coisa para ser feita ainda. Parede, impermeabilização, ei, fuga d'água. Não fala de fuga d'água, não. E por onde é que tu acha que caminha essa empresa, cara? Tu acha que a gente vai ser grande um dia? Tu acha que tu vai voltar pro Brasil e vai me deixar aqui sozinho? Ou eu vou voltar pro Brasil e vou te deixar aqui sozinho? Porque Rapaz, assim, como eu falo, né? O dia de amanhã não me pertence, né? Então, amanhã, hoje a gente é pequeno, amanhã pode ser grande, pode ser enorme, vai depender muito. Então, eu gosto assim, amanhã pertence a Deus e eu vou trabalhar. Então, ele vai vai abrindo levar. as portas. Mas tu não pensa em nenhum momento e dizer assim, porra, eu queria ver essa empresa Sim, grande, sabe? Eu queria. tu, tudo que você faz, você, claro que você pensa nessa parte, sim. Entendeu? Mas tu- já eu aprendi que assim, a gente pode pensar, mas a ação não vem da gente, né? E vai executar conforme ele mandar. Então, assim, eu aprendi assim, minha mãe sempre me ensinava, né? Você bota Deus na frente, né? Que ele vai abrir os caminhos. Então, assim, eu confio muito assim. É o pessoal falar, amanhã não pertence a mim. Então, na minha parte, né? Amanhã não pertence a mim. Mas se tá lá que ele escreveu que amanhã eu vou fazer isso, eu vou executar o serviço. Entendi, entendi. Entendeu? Então tu planeja pouco. Eu planejo pouco, porque assim, tem vezes que não adianta você planejar tanto e termina não executando quase nada. Ó, de 100% você executa 50%. Entendi. Você sabe muito bem, tu marcou várias coisas para fazer num tal, depois do outro dia e não conseguiu fazer. É, tinha, tinha planejado algumas coisas e acabou ou atrasando, ou não deu pra fazer no dia, ou. São coisas assim que hoje, né? Hoje eu Uhum, penso desse jeito, né? entendi. É, eu já sou mais de planejar. Eu coloco Deus na frente, lógico, mas eu gosto de planejar, bicho. Eu gosto de saber o que que eu tenho pra fazer amanhã, sabe? Porque é aquela história que eu te disse. O próximo passo, se eu não souber pra onde é, eu tô perdido, mano. Mas você sabe, Entendeu? quando você acordar, você vai saber. É, eu vou no banheiro, vou escovar o dente, Então, vou tomar pronto. banho. Mas eu tô falando assim, do trabalho, por exemplo. Pra mim é muito angustiante, porque eu já vivi isso, sabe? E de você tá trabalhando normal, e aí, por algum motivo, o trabalho acabou, você foi demitido, ou você mudou de empresa, só vai começar daqui a um mês, não sei. Mas você acordar no outro dia e dizer assim, caramba, a minha rotina de trabalhar, e tudo, não tem mais. Eu começo do zero. Entendeu? E aí você começar do zero e dizer assim, tem, sabe o que é angustiante pra mim, por exemplo, tem tanta possibilidade do que eu posso fazer e que trava que você não acaba fazendo nenhuma, mano, sabe? E decidir que esse é o melhor caminho. Por exemplo, sei lá, cara, você pode ser jornalista, você pode ser mecânico, você pode ser pintor, você pode ser, vai, motorista. Cara, eu consigo fazer essas cinco profissões, mas qual que é a melhor? E não é a melhor só em dinheiro, né? Porque eu já trabalhei em cantos que eu ganhei muito dinheiro, não era tão feliz assim, entendeu? Eu já trabalhei em canto que eu ganhava pouquíssimo e eu tava tranquilo, tava feliz, sabe, tava grato. É porque não tinha boleto para pagar. Não, cara, acho que era pior. Acho que era pior. Na época, ó, sabe a época que eu fui mais feliz, grato da minha vida? Foi na época que eu lavei carro aqui em Portugal. Ali eu tava grato, mano, porque eu tinha um trabalho.
sabe? Eu tava no processo de me legalizar e eu tava grato por acordar às 6 da manhã, pegar um trem, andar 40 minutos a pé, é claro, andar a pé, né? Ir a pé pro trabalho, chegava às 8h30, 9 horas, mais ou menos. Trabalhava 14 horas, voltava, pegava o trem, chegava 10, 11, meia-noite, no outro dia, sem folga, de domingo a domingo. E às vezes quando tinha folga era de terça. E não dava pra resolver nada porque eu tava todo quebrado, entendeu? Só queria estar dormindo, né? E assim, essa era a época que eu fiquei mais grato, porque eu digo assim, cara, eu tô fudido, eu trabalho 10, 12, 14 horas por dia, tá entrando um dinheiro bom, porque para quem não tinha nada, aquele dinheiro Tudo é era válido. muito, tudo é válido. Era de almoçar em 10 minutos para poder voltar, porque eu fazia o cálculo, pegava o celular e fazia o cálculo ali, caralho, ó, se eu almoçar em 10 minutos, eu ganho 50 minutos aqui, e aí consigo estender mais 10 minutos no horário final, e aí eu consigo mais 1 hora, é mais 3,50, entendeu? Dá para comprar, sei lá, 1 quilo de queijo a mais, sabe? Eu fazia esses cálculos assim, sabe? E acho que nessa época foi a época que eu fiquei mais grato, assim, tu passou por alguma época, assim, da tua vida? De tu, porra, Todo mundo passa. tô grato por ter isso daqui, mesmo que seja pouco. Sim, Qual foi essa época? Foi recente, não? acho que não. Tu lembra? Onde Hum, é que tu tava? O que é que tu tava fazendo? Não. Mas, com certeza eu passei. É, né? Pois é, Passei por muita coisa, mas eu passei. pode crer. Acho que a gente falou muita coisa aqui, né, Hélio? Falamos aí que tu foi pra Serra Pelada, atrás do ouro, mas não pôde entrar porque era de menor. Aí foi vender laranja. Bicho, tu é um guerreiro, meu velho. Sério mesmo. Eu fico pensando Fui, na tua fui história. trabalhar na padaria. Trabalhou na padaria? Trabalhei na padaria. Ah, Dormia na padaria. e queimou muita rosca na padaria, não? Não, não, não. Meu colchão era saco de trigo. Caralho, sério? Essa parte eu não sabia, não. Meu colchão era saco de trigo. Mas cheio? Sim. Cheio de farinha. Pelo Isso, menos, né? isso. Ficava, forrava, botava o pano lá e dormia. Por quê, mano? Aqui na época era o mais confortável. Que lá, na época lá, não é que você chegar e tem colchão bom não, meu. É uma rede. Chegar aonde? No Rio? Não, no que eu falo, na Serra Pelada. É porque tu disse, né, que trabalhou na Eu trabalhei padaria na lá. fazenda. E na fazenda era muito fodido, não? Não, não, não. Era acordar às 4 da manhã para tirar leite de vaca, fazer queijo, limpar mato, tirar muito açaí. Então vai, e assim vai. Tu tirou açaí também? Sim. Caraca, mano. O que foi que esse cara não fez ainda, mano? Tu teve um açougue, né? Foi, foi. Teve. E aí, mano? Ah, eu passei só 2 anos aberto, mas não gostei muito, não. Por que que tu decidiu abrir um açougue? Na época eu tive um cunhado que tinha um açougue, comecei a trabalhar com ele nessa época. Uhum, E assim, vou abrir um para mim. Eu fui lá e consegui, graças a Deus. entendi. E é por isso que tu sabe dos cortes das carnes e tudo, né? Aprendi um pouquinho. 2 anos, 2 anos cuidando do açougue, né, ali, tranquilo. Pô, teve empresa de internet, açougue, trabalhou em padaria. Teve de empresa de representação. Ah, cara, a gente não falou das histórias da Pode falar ou não? Pode. Pode. Ah, para mim, tanto faz. Teve representação da Brastemp, né? Então, lá se chama preposto, que Preposto. é o que significa. A principal estava lá, né, representante da Brastemp em Pernambuco, e a gente era funcionário deles. Aí saiu para virar empresa para prestar serviço a eles. Ah, É aquele velho ditado, né? Tira os funcionários para virar empresa para prestar serviço. Aí não tem mais funcionário. Então, entendi. Não paga mais 10º terceiro, não paga mais férias. Mas o cara, pelo menos, quando ele monta a empresa, ele ganha um bocadinho mais, né? ganha muito.
Não é muito, muita preocupação. Não deu para ganhar mais dinheiro do que Não, funcionário? ganhei, graças a Deus, mas eu digo a você, a preocupação era muita. Preocupação de quê? Tudo, né? Você trabalha com produtos e cliente, então você tem que ter um respeito para o cliente. Então, acontecia muita coisa indevida, então a gente tem que arcar com as coisas, né? Mas me diz uma coisa, tinha um nome, né, que tu falou uma vez, era não sei o quê, Brastemp, como era? Era compra certa Brastemp. Compra Certa Brastemp. Era um programa da Brastemp para que as pessoas pudessem comprar o Comprar seu primeiro eletrodoméstico, qualquer. Não, nem o primeiro, né? quisesse comprar. É, Era um carnê. isso, era encarnei, que antigamente era o consórcio, aí depois virou a compra certa. Também tinha consórcio, Uhum. e compra certa é um outro patamar que eles abriram. É um E outro vendia produto. muito, vendia muito. Eu não sei se vende ainda, né? Que eu tô fora disso aí faz tempo. Uhum. Aí, por exemplo, eu queria comprar uma geladeira que custava R$ 3.000. Aí eu ia lá, contactava vocês, por exemplo. Aí vocês me entregavam um carnê. Aí Sim, eu ia pagando. dependendo, o correto seria até 6 meses pago. Se você quisesse antecipar, chegava o produto mais rápido. Ou pagaria 6 meses. E tinha promoção, que é com 3 parcelas, né? Aí vinha o vendedor que vendia certo e o vendedor que vendia errado. Então, esse vendia errado dava dor de cabeça. Como que se vende errado, mano? Eu não consigo entender. Como que se vende errado, então? Se o produto só chega depois que tu paga a sexta parcela, Sim. como que vende errado isso? Eu te vendo, sabe? Tá chegando na sexta. E aí tu entende o quê? Ah, Tu entende o quê? na sexta-feira que vem. Então, pronto. Por aí, Caralho! por aí, se você não explica ao cliente, o cliente pega ali e acabou. Caralho, tinha vendedor safado desse jeito assim, velho. Pô, tinha muito, E só pra receber a comissão. claro. Caraca. E Mas aí foi uma quando. época boa que você é uma época que aprende, né? Uma época que É, você aprende bastante, né? entendi, entendi. Cara, então, pra gente finalizar aí, ó, galera, apresentei pra vocês a GHF Obras, tá? Que é a empresa aí que vai patrocinar o Opa Podcast aí nessa caminhada, tá? O L aí que vocês estão vendo agora, ele é não é o CEO não, né? É o sócio gerente, sócio proprietário, meu amigo, meu parceiro, de caminhada aí, trabalhamos juntos e quer deixar um recado? Olha para essa câmera, deixa um recado aí para tua família, para teus filhos. Não, o recado? Sim, aqui a câmera aí, ó. Em tempo de recado, eu faço, praticamente eu falo, né? Todo dia. Então, já tá dando recado. Bom, galera, esse aí é o Hélio. Para você que acompanhou o Opa Podcast até agora, muito obrigado. Não esquece de dar o like, se inscrever, tá? Segue a gente no Instagram. Vou deixar o Instagram do Hélio aí para vocês seguirem também. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado e tchau.